esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 18º domingo do tempo comum. Também iniciamos o mês vocacional rezando por todos os sacerdotes. Queremos abrir o coração para continuar a compreender a força da Eucaristia nas nossas vidas. Estávamos conhecendo para seguir e colaborar com Jesus na obra da salvação. Fazemos uma pausa no evangelista Marcos e com o milagre da multiplicação dos pães. Vamos agora mergulhar no mistério da Eucaristia, justamente porque é ela que nos mostra o caminho da missão e nos fortalece para vivermos o discipulado. Continuando o significado do milagre da partilha dos pães, agora João nos explica que este pão, de fato, é a plenitude da graça que Deus envia do céu, através de Jesus, para nos salvar na terra e para que um dia voltemos a Deus salvos para a eternidade. Até a multiplicação dos pães, que ainda não expressa plenamente o significado da Eucaristia, nós tínhamos o pão, o vinho, a água e também a carne, por que não? O sangue, por que não? Como símbolos da expressão da vida. Quem tem pão, quem tem água, quem tem carne, quem asperge o sangue do sacrifício para recordar a aliança em seus lares, estes estão comprometidos com a lei de Deus para que tenham vida
vida livre, vida santa. Mas o povo de Israel padece a escravidão do Egito e perdem a liberdade, e perdem também a capacidade de poder gerar o próprio sustento. E então a proposta de Deus é a libertação e a chegada numa terra que poderia devolver o próprio sustento, a dignidade, a identidade do povo de Israel. Porém, entre a escravidão do Egito e a terra prometida, existe o Mar Vermelho e principalmente a travessia do deserto. Toda vez que nós temos que sair do nosso comodismo, de uma situação de conforto, para enfrentar uma dificuldade, nós, de primeiro momento, já pensamos que Deus se esqueceu de nós ou nos abandonou. E então o povo clama a Moisés e Arão: por que nos tirastes do Egito? Lá estava tão bom que não eram livres, mas escravos. Lá nós comíamos pão e carne com fartura. Não sei se era bem assim, porque geralmente o escravo não tem acesso à mesa do seu senhor e dos grandes. Geralmente comem as sobras quando sobram. Os trabalhos são forçados e são impedidos de cultuar o seu Deus, porque a veneração deve ser ao faraó, que se intitula o próprio Deus. Então o sofrimento ainda se agrava mais, porque o povo de Israel desconfia de Deus. Mas o Senhor chama os seus discípulos, os seus representantes, Moisés e Arão, e revela que o povo não vai perecer. À noite, com o orvalho, cai pequenos grãos muito parecidos com o trigo, que ao amanhecer, secando o orvalho, esses grãos são recolhidos e se faz um pão que mata a fome do povo de Israel no deserto. Mas só pão não sustenta, padre. Então, à tarde, Deus manda uma nuvem de codornizes para que também eles tenham carne. Veja, o pão e a carne sustentam a vida daqueles que estão no deserto. E isso aconteceu apenas um dia? Não. Isso se repetiu até que o povo de Israel pudesse colher dos frutos da terra e o rebanho pudesse se multiplicar para oferecer a carne. Lembra da semana passada? Todos comerão e sobrará. Então a ação de Deus é sempre abundante. E então o que Deus pede a Moisés, que diga ao povo: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Até a multiplicação, este pão vai estar intimamente ligado ao sustento, à vida física, que também era muito importante para o povo judeu. Mas com a multiplicação, este pão ganha uma característica diferente, mais profunda, a característica da graça de sustentar também a fé. O pão de cada dia, como disse semana passada, vai se completar com o pão do céu, o pão da eternidade, o pão material com o pão espiritual, o pão que sacia a fome física com o pão que sacia a fome de fé. E então, da multiplicação dos pães, passando pela cruz e depois com a instituição da Eucaristia, agora não dependemos só do pão e da carne para o sustento da nossa vida, mas dependemos do corpo e do sangue do Senhor. O pão que se transforma na carne do Cristo, que sustenta um projeto onde o pão de cada dia não falta, que sustenta um plano que um dia vai nos fazer levar às realidades do céu. E o sangue que enche o cálice, que dá vida nova, o cálice da nova e eterna aliança de amor. Então, o que era símbolo da vida, agora também torna-se símbolo da vida eterna.
Por isso a proposta de Paulo, se até Jesus revelar o pão que salva a nossa vida, nós vivíamos com a marca do pecado, nós éramos ambiciosos, nós éramos levados pelas paixões enganadoras. Agora, quando comemos deste pão, a carne, o corpo do Senhor, quando bebemos desse cálice, o seu sangue, da nova e eterna aliança, devemos nos revestir do homem novo, criado à imagem de Deus. E veja como agora o significado do corpo e do sangue do Senhor é mais abrangente. Quem come deste pão vai viver a verdadeira justiça e santidade. Justiça no mundo novo, justo, fraterno, santidade nos preparando para a vida eterna. As coisas não se separam, as da terra e as do céu, mas elas se encontram, se completam, fazem a vida humana alcançar a plenitude. A multidão procura Jesus e ele pergunta: é por causa do pão ou é por causa do reino? E então ele vai dizer: o pão que vocês comeram tem que trazer algo de maior para as suas vidas, porque também ele é maior do que o pão que o Senhor deu no deserto. Agora este pão é o pão que sacia toda a fome. Quem participa do banquete eucarístico colabora para que todas as necessidades humanas sejam supridas. Quem participa do cálice da nova e eterna aliança não só sacia a própria sede de Deus, mas deve oferecer dessa fonte para saciar a sede que ainda o mundo passa de Deus e que traz tantas coisas tristes. Pois bem, para terminar, nós temos a oração do Salmo que nós cantamos. É sempre o Senhor que nos oferece o pão do céu para a nossa salvação. Como choveu o pão até o povo de Israel colher os frutos da terra, a Eucaristia é constantemente oferecida até que colhamos os frutos do reino de Deus. Algumas maneiras de se aproximar do banquete eucarístico. Uma delas é a intimista: sou eu e a Eucaristia, pronto, acabou, e eu estando salvo, não me interessa mais nada. Outra delas é aquela maneira mais fatalista, em que se aproxima da Eucaristia aquela pessoa sempre de cabeça baixa, sempre achando que a força do pecado é maior do que a força de vida nova oferecida por Cristo. É a pessoa que até desconfia do poder da Eucaristia, da misericórdia do Senhor. Ainda há uma terceira categoria daqueles que se aproximam da mesa. São os arrogantes, aqueles que querem lugar de destaque, aqueles que comungam diante das câmeras com outras e mais diversas intenções, menos o reino de Deus. E a gente poderia dizer: então quem é que vai comungar, padre? Todos. Só que, como eu disse, o que nós estamos aprendendo é o verdadeiro significado da Eucaristia. O intimista vai comungar e se recordar que ele faz parte de um corpo, onde existem outros irmãos e irmãs que também comungam e têm a missão de ainda oferecer este pão da salvação para aqueles que estão fora da igreja. O que está diminuído, o que está se sentindo pecador, vai procurar a misericórdia de Deus e na Eucaristia que recebe, vai se fortalecer, se reerguer, se converter, se colocar em pé e também colaborar com a obra da evangelização. E aquele arrogante e soberbo padre, esse deve se rebaixar e entender que a Eucaristia faz com que todo o poder que ele tem nas mãos se transforme em serviço, se transforme em entrega, se transforme em instrumento para o bem comum de tantos outros irmãos e irmãs que padecem.
Então, quando nós falamos de participar do corpo do sangue do Senhor, falamos de receber o pão do céu, para que na terra o pão de cada dia traga dignidade para todos. É participar do corpo do sangue do Senhor, para que, satisfeitos com o pão de cada dia, ainda continuemos a tomar do pão do céu, para que o reino seja definitivo e para que sejamos prontos para esse reino na eternidade. Que tenhamos a consciência de que cada Eucaristia que nós recebemos é muito maior do que nós estamos vivendo e do que podemos compreender da sua força e do seu mistério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Verbum caro factum est, verbum panis factum est.